aliás, caros colegas e estudantes do Centro 3, como nós havíamos conversado anteriormente em sala de aula, vocês vão produzir um texto para mim, tendo em base os textos que eu entreguei anteriormente. Quais são esses textos? Como cuidar da nossa Terra planetária, que é o texto do Leonardo Boff, que discute a encíclica do Papa, na qual diz que a gente precisa de 1,6 planeta para manter esse modo de produção. Então, isso discute um aspecto, ser humano no mundo, né? O texto da Constituição Federal, que discute os direitos e as garantias e os deveres dos brasileiros, né? Trata do aspecto do ser humano social, ele dentro da sociedade, vivendo dentro com regras. O texto A Viagem, que é um texto poético falando sobre a transitoriedade da vida e as relações que a gente promove durante a vida, é um texto poético, né, que tem por referência uma linguagem poética. A música da Maria Rita, né, que na verdade interpretada pela Maria Rita, mas produzida, composta por Milton Nascimento, que é Encontros e Despedidas, na qual eles vão falar sobre os diversos aspectos dos encontros e despedidas da vida. Outro aspecto do ser humano, né, o aspecto poético do ser humano. O texto do Lenine, que na verdade é uma música que fala da vida enquanto o ser humano transeunte, né, aquele que transita na via, o direito de ir e vir, né, a possibilidade de ir e vir, discute isso nesse texto. E aí, tendo em vista que nós temos como tema central o ser humano, fica muito amplo você falar de ser humano em geral. Então, nesse pequeno vídeo eu quero promover algumas reflexões a respeito. A primeira delas é que eu gostaria que vocês delimitassem um tema dentro de ser humano. Ou seja, um aspecto. Que aspecto que você vai tratar do ser humano? O ser humano na sociedade? O ser humano na sua condição em si? O ser humano psicológico? O ser humano criativo, que é capaz de criar coisas? Então você vai delimitar o seu tema, baseado e tendo como referência um desses textos, você vai se basear para poder produzir o seu texto. O seu texto deve ser argumentativo, dissertativo argumentativo, e deve seguir a estrutura de uma argumentação. Qual é a estrutura de argumentação? Você tem que introduzir, desenvolver e concluir. O que é isso introduzir? Introduzir, você vai dizer a tese. Você vai dizer a tese com a qual você defende, certo? Dentro daquele aspecto dentro do ser humano que você escolheu, delimitando o seu tema. Dentro do seu tema, você vai dizer qual é a sua tese. O desenvolvimento, você vai defender a sua tese, dizendo os prós e os contras da sua tese. E, lógico, você vai defender a tese inicial que você disse no início. Por exemplo, eu posso escolher como tema o ser humano e o planeta, digamos, que é um tema que me agrada mais, a mim, por exemplo. Então, provavelmente eu ia falar a respeito do modo de produção, né? Uma tese baseada no modo de produção. Que esse modo de produção que nós temos hoje, ele não nos contempla e vai levar a nossa derrocada, o nosso fim do ser humano e dos seres vivos em geral. Ponto. Esse seria a minha tese inicial. E aí, em cima dessa tese inicial, eu vou desenvolver os meus argumentos. Quer dizer, o que é desenvolver os meus argumentos? Eu vou buscar situações com as quais eu comprove o meu argumento, que eu estou certo. E a conclusão é fechar.
Qual é das maiores dificuldades que eu percebo na hora de se escrever? E essa era uma das minhas dificuldades. É justamente em fazer o encadeamento de ideias, que a gente chama de coesão. Um parágrafo ligando ao outro. Se a gente levar em consideração que na hora que a gente vai escrever um texto, eu não estou escrevendo um texto para professoras, está escrevendo um texto para uma pessoa leiga ler. Então você tem que levar em consideração que qualquer um que lê o seu texto, independente se for professora, sua tia, sua mãe ou qualquer outra pessoa, possa ler o seu texto e possa compreendê-lo. Essa é a primeira coisa que a gente mata aí de cara quando vai escrever um texto, que essa é uma das maiores dificuldades. É passar para o papel, segunda dificuldade, passar para o papel aquilo que você está pensando. Porque o seu pensamento, ele não é ordenado, ele é desordenado. Você está pensando uma coisa aqui, eu estou ouvindo o barulho da televisão afora, tem um barulho aqui atrás, então tem interferências, tem vozes perto de mim. Então, essas vozes, de alguma forma, interferem na hora que você está pensando. Agora, na hora de colocar no papel, você tem que ordenar as suas ideias. Por isso que você precisa de introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa é a chave para um bom texto. Qualquer pessoa que leia o seu texto, independente se conhece ou não do assunto, vai entender o que você está falando e o que você está querendo dizer com o seu texto. Professor, eu posso usar fragmento dos textos que você concedeu, que você deu pra gente estudar? Sim, claro, óbvio. Né? Ninguém escreve nada a partir do nada. Você tem que ter uma ideia baseada em alguma coisa, em algum texto. E como a gente falou nas aulas anteriores, você tem que ter um texto. Textos conversam. Se textos conversam, então tem outras vozes por trás do seu texto. Para ter outras vozes por trás do seu texto, você tem que ter esse embasamento, essa argumentação. Já no caso, eu estou falando diretamente para os alunos do primeiro ano. No segundo ano, vocês vão produzir um texto. A gente assistiu o vídeo sobre o Tico Santa Cruz dando depoimento, falando a respeito da mídia e o poder que ela exerce sobre as pessoas. Eu vou entregar um outro texto para vocês, no qual está falando sobre o poder da mídia, que é da Marilena Chaui, que é uma filósofa, uma professora, que faz parte da Universidade de São Paulo. Eu acho que é a Universidade de São Paulo. E ela desenvolve uma tese mediante, falando de a mídia e o poder. Vocês já têm um tema delimitado. Eu já coloquei o tema para vocês no texto que eu vou entregar. No caso do primeiro ano, não. Eu estou deixando aberto. Você vai delimitar o tema que você vai escrever. Professora, quantas linhas? Quantas linhas você julgar necessário? Porque não adianta você me entregar um texto com 2 laudas que não me digam nada. E você me entregar 4 parágrafos que me digam muitas coisas. Então eu não estou preocupada com o número de laudas, com o número de linhas, mas que no mínimo você consiga transcrever para o papel as suas ideias. É essa a minha preocupação. Professora, esse negócio vale muitos pontos. Você colocou 3 pontos. 3 pontos é muito, né? É verdade, eu concordo com você. 3 pontos é muito. Então é o seguinte, o que eu quero é o seu empenho em sentar e se propor a escrever. Porque escrever, gente, não é um exercício fácil e a gente não está acostumado nem habituado a fazê-lo. Então, o que eu peço é o seu empenho, eu quero ver o seu vocabulário ali. Porque, querendo ou não, quando você escreve um texto, você tem as suas marcas textuais, tem as palavras que você sempre usa nos seus textos. Eles aparecem, eles são recorrentes no seu vocabulário. Por quê? Porque você conhece. Eu tenho as minhas marcas textuais. Todo texto meu tem desta forma. É uma parte que é um vocábulo que faz parte da minha composição. Dessa forma, desta maneira.
E uma outra palavrinha que eu aprendi com uma amiga de faculdade, que é corroborar. Que eu acho essa palavra linda. Essa palavra é muito linda. Mas eu entendo o que é corroborar. Corroborar é concordar, estar de acordo. Eu entendo. Eu uso, entendo e sei porque estou colocando no meu texto, mas eu não vou colocar essa palavra o tempo todo. Procure ver que palavras que você sempre usa. Procure as conjunções que você sempre usa. As conjunções, para você ter uma ideia do que é, são os termos que ligam períodos, que ligam orações, tá? No caso, você tem as preposições que ligam elementos dentro da frase e tem as conjunções que ligam períodos. E é isso que trata do elemento coesivo, é ligar os períodos. Eles têm que ter relação uns com os outros, não pode ser uma ideia solta, tá? Eu espero que esse pequeno vídeo dê um pouco do que eu quero que vocês façam. Qualquer dúvida pode me mandar um WhatsApp, você já tem acesso a ele, né? Ou me mandar um inbox no Facebook. Eu confesso que no outro número eu não tô tendo acesso assim porque o meu celular não está muito bom. Ele toda hora trava, ele é velhinho, então tenham paciência com o professor. E no mais é isso. E em relação ao estudo dirigido do primeiro ano, eu vou entregar na direção e na semana que vem vocês vão realizar. Espero que eu tenha ajudado de alguma maneira. Qualquer dúvida me procure. Tchau!